a juventude e a sua relação com os pais e país. Quando falamos em juventude, estamos nos referindo a um grupo de pessoas com consciência própria e está entre a puberdade e os seus 25 anos de vida, grosso modo. A política mobilizou essa faixa etária que passou a fazer a fortuna das gravadoras de discos. Vendia-se rock, rock como rebelião, como resistência. Essa geração, especialmente diante da radicalização dos anos 1960, negou com todas as forças a dominação das faixas etárias mais velhas e se dedicou ao rock e ao guru que melhor lhe convinha. Isso aconteceu de forma relativamente homogânea em todo o mundo, exceção para a China, onde Mao conseguiu conduzir a juventude para o lado da Revolução Cultural e depois do movimento das 100 Flores e também o Exército Vermelho, que acabou trazendo consequências devastadoras para a China. No resto do mundo, a juventude liderava a si mesma e procurava virar tudo de cabeça para baixo, com uma busca por emprego, direitos, melhores condições de vida e tudo misturado. Ali, as lideranças por vezes mesclavam líderes jovens estudantis e líderes jovens operários, o que no fim resultava em um grande movimento da juventude somado ao movimento operário, como no caso da França e da Itália. Nem na França, nem na Itália ou em qualquer parte do mundo, um adulto faria reivindicação tudo e súbito, ou seja, tudo e agora. Aqui temos uma característica muito interessante. Temos o herói jovem que morre cedo junto com a sua juventude. Nos anos 1950, o pioneiro deles talvez tenha sido James Dean, depois Jimi Hendrix, Brian Jones, James Joplin e Bob Marley, e tantos outros que se foram em função de um estilo de vida que se comprometia pouco com a longevidade. O que é importante pensar ao se falar dessas mortes é que todas elas representam a juventude como uma transição que, portanto, tem um fim. Mesmo assim, temos que lembrar que quando se fala em juventude, ela é muito efêmera. Na faculdade, os alunos mudam completamente a cada 4 anos, o mesmo no ensino médio. Mesmo assim, esse grupo ganha força e passa a ser reconhecido como sujeito de si mesmo, ou seja, desde a segunda metade do século XX, o jovem é mais dotado de vontades e autonomia, por exemplo, podendo escolher com quem vai se casar, qual carreira seguir e coisas assim, antes impossíveis de serem pensadas ou mesmo desejadas. É claro que desde que o mundo é mundo, existe um grupo de pessoas que é sexualmente amadurecida, mas ainda é demasiadamente jovem para se inserir no mundo adulto, tanto pelo aspecto físico como pelo aspecto intelectual. Mas o fato novo, o de que agora a juventude se sentia mais velha e mais autônoma, trazia 3 novidades. A primeira é que naquele momento a juventude passa a ser vista como o melhor estágio da vida, como o desenvolvimento pleno, especialmente por conta da abordagem do esporte, atividade que a juventude é especialmente reconhecida. A vida começaria a ir por água abaixo logo depois dos 30. Pode parecer estranho, mas isso se deve um pouco ao fato de que as guerras mundiais deixaram estragos na pirâmide social europeia. Podemos perceber a gerontocracia no mundo capitalista com Churchill, De Gaulle e Franco, por exemplo, e no socialista com Stalin, Khrushchev, Tito e Mao. O mundo era governado por velhos. Também por isso foi chocante a chegada ao poder de Fidel Castro, apoiado por outro jovem, Che Guevara. Diante da constatação de um mundo mais jovem, ou por consequência inconsciente disso, temos algumas concessões, como uma linha de cosméticos cada vez mais voltada aos jovens, roupas, estilos de vida e higiene pessoal, além da valorização do que passou a se chamar cultura jovem. Por fim, podemos apontar a diminuição do censo eleitoral, ou mais do que isso, da idade mínima para votar. A partir de agora não se votava apenas com 21, mas aos 18. Também é deste momento da redução da idade para a relação sexual socialmente aceita. Evidentemente que com o passar do tempo temos o envelhecimento médio da população, especialmente agora que a classe média tem mais acesso à medicina, que vem avançando e tornando um número cada vez menor de doenças incurável. A segunda mudança importante causada por este novo lugar da juventude decorre diretamente da primeira. É por conta dessa juventude que temos uma reorganização do mercado consumidor. Essa mesma juventude agora é parte agente na decisão de compra das famílias. E aqueles que são jovens adultos já cresceram com a mentalidade de que está envolvido no contexto da compra e da moda juvenil.
é notório que a produção industrial passa a ser voltada de maneira quase que integral ao consumo dessa parcela mais jovem da sociedade. Sejam novos computadores, carros, aparelhos eletrônicos ou roupas. Por exemplo, as calças jeans, que no início eram um símbolo de resistência dos mais jovens, que não queriam em hipótese alguma se parecer com seus pais, e aos poucos foi tomando mercado, ou sendo incorporada na cultura dos mais velhos nos finais de semana, como traje menos formal, e depois como traje de trabalho para profissões tidas como mais descoladas, como publicitários, vendedores, ou trabalhadores tidos como menos formais. A última barreira, talvez, sejam os advogados executivos de multinacionais, antes dos altos agentes do Estado. Já na segunda metade do século XX surge a ideia de que os filhos dominam mais tecnologias que os pais são muito lentos e os filhos mais modernos, e, especialmente, a ideia de que o mundo é dos filhos, não dos pais. A inversão no papel das gerações começa na segunda metade do século XX e se radicaliza ou se intensifica até os dias de hoje. Mas a terceira peculiaridade do processo da cultura jovem na segunda metade do século XX é seu caráter fortemente internacionalista. Jeans e rock são marcas da cultura jovem de praticamente qualquer país hoje. As músicas não são nem traduzidas e, claro, que normalmente não são compreendidas, mas ainda assim são cantadas e adoradas. O jeans é a roupa básica de qualquer estilo, por vezes com a cintura mais alta, outras mais baixa, rasgado, sujo, claro, escuro, da forma que você imaginar.